Comunicação. Um evento que é 100% online e gratuito, que vai ser promovido nos dias 4, 6 e 8 de novembro. E hoje, especificamente, diferente do que aconteceu nos 3 dias anteriores, a nossa live está acontecendo tão somente no Instagram. A gente está tentando fazer um formato diferente de gravação que tenha mais qualidade para que a gente possa subir para o canal no YouTube. Hoje, nós vamos ter a nossa primeira live, que é realmente pé no tablado. Ou seja, onde a gente vai entrar para o tablado, começar os fundamentos básicos do sapateio gaúcho e, posteriormente, a gente ter essa base para construir o que a gente chama de coreografia sapateada ou passo de chuva a partir de amanhã. Então, se você não está organizado para que amanhã, às 19 horas, você esteja junto conosco nessa ida baguala campeira da chula gaúcha, eu recomendo fortemente que tu já te organize. Assim como todos os dias da semana que vem, que vai segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias a gente vai estar online às 19 horas aqui no YouTube e se efetivamente funcionar, aqui no Instagram, e se efetivamente funcionar a live promovida aqui e nós conseguirmos essa gravação de mais qualidade para colocar no nosso canal do YouTube, lá no YouTube também vai ter toda essa jornada junto para vocês poderem acompanhar. Galera, que privilégio! Muito obrigado a todos que estão acompanhando as nossas lives de aquecimento e estão se inscrevendo na Semana de Chula Sem Complicação. A gente está avisando, está perguntando como é que está rolando todo essa compreensão dos conteúdos passados, e muito do que a gente decide fazer vai sempre de encontro justamente ao que a galera pede, a galera pergunta. Então, se tu está aqui, não deixe de deixar o teu comentário, de deixar aí na caixinha embaixo a tua percepção, a dúvida. A gente está aqui justamente para responder todas as dúvidas e questionamentos. A gente não quer esconder nada, até porque o meu objetivo com toda essa jornada é poder passar um pouco de todo o conhecimento que eu tive no decorrer de 18 anos como chulador, 13 anos, quase 14 como professor de chula, e dos meus inúmeros títulos nos mais diferentes rodeios. Eu sei que isso não é importante agora, mas o importante é entender se você vai realmente se inspirar. Não precisa dizer assim, cara, eu preciso aprender tudo agora. Eu sei que tem gente que está começando a jornada, tem gente que nunca botou uma bota de chula no pé, mas que quer aprender, e a vontade de aprender é o principal. Lembrando que essa live vai ficar gravada e, naturalmente, a gente vai disponibilizar ela para que vocês possam assistir e reassistir posteriormente. A live de hoje, ela é justamente mão na massa, ou melhor, pé no tablado, onde a gente vai poder conversar com vocês através dos sons dos pés. Eu quero entender como é que vocês estão, se estão animados. Já chegou bastante gente aí, minha produtora Bibiana Amaral, minha esposa, que falou, hoje tu não me solta as patas. Mas como que eu não vou soltar as patas se essa bateria? Vamos! Me conta aí, Bibiana. O Murilo está perguntando, é a live do sapateio? É a live do sapateio, não é a live do passo, no entanto é a live que a gente vai entender os fundamentos básicos, assim como deve estar escrito aqui em cima, aqui, ó, fundamentos básicos para a chuva. De toda forma, para começo de conversa, nós precisamos entender como o chulador se prepara para o ensaio. Óbvio que a gente vai falar sobre sapateio, mas a gente precisa entender como é que funciona a preparação de todo chulador. Primeiro, Léo, eu não tenho tablado, eu não tenho bota, eu não tenho bombagem, eu não tenho espora. Posso ensaiar? Claro que pode. Não tem um piso específico ou um formato específico. Pode ensaiar de calção, bermuda, vai lá, chinelo de dedo, talvez não porque atrapalha, mas de alpargata, de tênis, de pé descalço. O importante é você começar a conhecer o teu corpo e as movimentações que o teu corpo permite, beleza? Segundo ponto, tá? Não obrigatoriamente a gente precisa estar totalmente puxado. Você já começa a perceber que eu estou com uma camiseta mais fresquinha devido ao calor que está rolando, inclusive hoje teve um ciclone que passou por aqui. Que caos que formou lá na empresa. De toda forma, a gente vai adaptando o ensaio de forma que a gente se sinta confortável, tá? Por exemplo, hoje eu estou de bota, bombacha, guaiaca, camiseta e chapéu. Às vezes eu ensaio de bermuda, bota, espora e as joelheiras, que eu tenho passo de joelho, às vezes sem camisa, às vezes eu não uso guaiaca, então você tem que ir modelando. O importante é a gente entender que, por exemplo, quando a gente vai ir para um rodeio, para um concurso,
a gente precisa se preparar também com a pilcha que a gente vai dançar. Por quê? Imagina, se eu danço sempre confortável, no momento que eu me encher de penduricalho, que vai lá, é camisa, é lenço, é colete, é um monte de situações, a gente pode estar expondo a nossa apresentação a um risco muito grande. E esse risco, ele pode levar ao sucesso ou fracasso da apresentação, mas muito mais provavelmente que o fracasso, caso você não se prepare para ensaiar de forma completa de vez em quando. Beleza? Vamos lá, Bibi, me conta aí. Estão perguntando que dá muita diferença da bota de chula para a de invernada? Vamos lá. Algumas diferenças fundamentais da bota de chula para a bota de invernada. Primeiro, é justamente a quantidade de pregos ou taxinhas que ela vai ter. Tá? Se vocês observarem a minha bota, eu já estou cansado, meu Deus. Vocês vão ver uma série de quantidade de taxinhas que preenche mais o espaço do taco e o espaço da meia planta, que é essa partezinha da frente. Então, pode ser que vocês já notem na quantidade de som que uma bota de chula vai tirar. Mas, por muito tempo, até de 2006 até 2010, eu sempre usei bota de invernada para dançar chula. Isso nunca me limitou na quantidade de ensaios que eu fazia e na qualidade. Eu me tornei campeão estadual de chula mirim usando bota de invernada. Eu me tornei vice-campeão de chula juvenil do estado do Rio Grande do Sul usando bota de invernada. É claro, a gente deu uma adaptada. No entanto, a gente sempre fala assim, ó, ensaia nas condições que tu tem. Obviamente, com o passar do tempo, se tu puder melhorar essas condições, isso vai favorecer. Tá? A bota de chula, o segundo ponto muito importante em relação à invernada, é, às vezes, dependendo, a quantidade de ponteiras que você tem. A minha bota, por exemplo, ela tem 5 ponteiras. Eu recomendo isso para todos? Não. Para o pessoal do mirim, eu sempre recomendo aos meus alunos que usem no máximo 3 ponteiras. Isso gera um desconto na avaliação de chula. No entanto, esse desconto ele é muito pequeno, que serve em momentos que, por exemplo, você empata. Mas efetivamente ele não vai te tirar fora se tu dançar realmente bem. Tu entende? É claro que existem botas de chula que os produtores das botas, os sapateiros, eles são um pouco mais inteligentes. Eles mantêm essas 5 ponteiras, no entanto eles pegam o couro e cobrem até a 4ª ponteira, deixando somente 1 centímetro à amostra. Funciona bem e tem muita gente que utiliza. Outro ponto importante da bota de chula é a maleabilidade. Veja só, se você pegar uma bota de dança, você vai ver que é muito difícil a gente torcer o pé de forma que ele fique assim. Se vocês visualizarem a minha ponta, olha só, a minha ponta entrega que o meu pontejar permite que a alma do pé dobre, que nem um pé de bailarina. Por quê? Porque isso é importante. Porque se você não dobra a alma do pé, você tem que dobrar o joelho. E dobrar o joelho para executar a ponta deixa a figura feia, deixa ela suja, deixa ela nada elegante. Por isso a bota de chula não necessariamente é boa por ter muitas ponteiras, mas é boa por ter maleabilidade aqui no pé. Tá? Mostra aqui pertinho, olha só. pedindo. Essa é a alma. Vem mais. As ponteiras, olha só. Eu tenho 5 ponteirinhas. Vamos lá. Consegue ver? Tira a bota. Ah, tira. Putz. E a minha meia vermelha. Vamos lá. Olha só, você consegue observar que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Já está meio gasto, mas de ladinho dá para ver melhor a diferença das ponteiras. E claro, outra coisa importante é o taco. Beleza? O taco ele tem um desenho próprio para a gente conseguir fazer movimentos de taco também. Lembrou? Não por conta disso, você não tem uma bota de chula, vai te inviabilizar. É claro que facilita. E qual bota tu utiliza, Léo? Da onde vem essas botas? Eu e o Trio Pacito, nosso grupo de sapateado, que já se apresentou em dezenas de países, sapateando a chula, o sapateado gaúcho, e também programas de TV, todos os concursos depois de adulto, eu dancei com as botas Gradasca. Uma empresa de Passo Fundo, uma empresa que eu confio, que me conhece há muito tempo e confia também no nosso trabalho. Então as botas que eu utilizo e recomendo para todos os meus alunos, sem exceção, são as botas Gradasca. Primeiro, porque a bota é de qualidade. Segundo, porque o Luciano, que é o sapateiro
faz as botas, ele, além de já ter uma história muito grande com a arte da sapataria, ele também já foi enxugador. Então, obviamente, ele entende aquilo que a gente precisa. Pronto, Bíblia. O Costeira perguntou: minha bota chega 2 dias antes do rodeio, será que eu vou com ela? Sinceramente, não vai. A bota precisa ter um tempo para a gente se acostumar. A gente precisa ter um preparo com aquela pilcha que a gente vai usar. É muito arriscado você receber uma bota ainda sem ela estar amaciada, ainda sem que você esteja acostumado com ela e colocar ela simplesmente para dançar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Os meus alunos lá do Mato Grosso do Sul, nós encomendamos 3 botas, tá? 3 botas para eles e eles chegaram lá com 1 mês de antecedência, chegaram as botas lá. E eu não deixei que eles usassem. Eu mantive as botas que eles utilizavam. Por quê? Porque eles já estavam acostumados com a jornada de ensaio com aquelas botas. Se eles colocassem as botas novas, primeiro que encher os pés deles de calo muito antes do momento certo. Segundo, eles não iam conseguir se acostumar. Muitos movimentos, às vezes, eles precisam ser modificados para a gente poder executar com uma bota diferente, porque algumas botas não possibilitam. É claro que as botas Gradaschi, elas têm uma peculiaridade. Elas servem para todo estilo de chuva. Isso me deixa muito confortável. Tu pode ter uma chuva mais repicada, mais batida, uma chuva que ela é mais acrobática, ela vai funcionar muito bem para qualquer tipo de chuva. Uma chuva mais alegre, com menos movimentos sapateados, mas mais movimentação de perna, de braço, funciona muito bem. Então por isso que eu sempre recomendo as botas Gradaschi e obviamente todos os meus alunos também utilizam elas. Vai lá. O E.Taborda Brum falou: pega uma das 20 botas que tem aí, Léo. Emerson, cara, eu não trouxe todas as botas, eu tô com 2 pares de botas aqui só, mas olha só, eu sei fazer uma variante, que tu também sabe, que é pular o pé e cair de boca. Valeu, irmão. Última pergunta ou já foi? Mas tem um videozinho meu fazendo. O Araújo Manuel. Sou iniciante, ainda é minha primeira vez e eu querendo aprender. Seja bem-vindo. O Pezinho.xe pediu para te mandar um salve porque tu é o ídolo dele. Um salve, Pezinho.xe. Cara, que privilégio ouvir isso. Não tem noção do quanto é legal saber que a gente inspira de alguma forma ou de outra tantos novos jogadores. Prazer em conhecer, viu? Obrigado por estar aí na live. E aí? O Henrique falou: eu dancei um rodeio com a bota que chegou um dia antes, quase caiu umas 3 vezes. Olha só, cara, excelente exemplo de o que não fazer. Mas assim, não foi problema, foi um aprendizado que tu teve. Foi lá no osso do peito e sustentou. Parabéns por ter botado a cara a tapa e ter feito acontecer. Botou o pé no gramado, vamos sucesso, cara, é isso aí. O Elvio falou que estamos ensaiando chula e assistindo a live. Meus gurios lá do Mato Grosso do Sul, cara. Olha só, o Elvio que é mestre, uma cambada, vai lá, pelo menos uns 10 jogadores aí, que o Elvio formou e fomentou para que começassem a dançar chula. Obrigado por estarem aqui. Um abraço para toda a gurizada, da mirim, da pré-mirim, da juvenil, da adulta e também para o Elvio, que é atual bicampeão, veterano de chula do Mato Grosso do Sul e aluno mestre chula. Show? Vamos lá então, gurizada. Mais do que... Fala. Nada? Estão pedindo o passo do surfista. O passo do surfista. Legal, vamos fazer uma vez o passo do surfista depois. Mas se vocês quiserem assistir, a live está salva lá no meu canal do YouTube. Tá rolando. Amanhã vocês querem o passo do surfista? Porque aí a gente pode modelar para a live acontecer amanhã. Me contem, que passo vocês querem amanhã? O surfista ou outro? Aí a gente vai modelando. Eu vi que mais de 100 de alunos que estão já no grupo Mestre Chula, lá do Semana de Filosofia e Comunicação, é a primeira vez que estão acompanhando a Semana de Filosofia e Comunicação. Então, obviamente, não devem ter conhecido o passo do surfista ainda. Vamos lá. Galera, basicamente, os sapateiros que nós precisamos ter na nossa memória de cálculo da chula são alguns que vão dar base para a gente fazer muitos dos passos que nós vamos aprender no decorrer da nossa vida. E por isso que apareceu uma barata, mas foi o microfone caindo, que susto. E é por isso que a gente
aprende antes os fundamentos básicos, essenciais para a dança da chula, e não só aprende, mas a gente aprende a executar eles com perfeição. Isso vale para quê? Para batidas cheias, para batidas de taco, para batidas de meia planta, batidas de ponta, ou também os conjuntos delas, como por um exemplo, então, para que a gente possa realmente querer avançar, a gente precisa ter esse fundamento básico muito bem definido. Se o fundamento básico não estiver decorado, de forma que a gente só faz o sapateio básico, faz o samba, por um exemplo, e a gente não conseguir executar somente com a fala, simplesmente a gente ainda não está preparado para pegar passos mais difíceis. A gente não está preparado para pegar conjuntos de sapateios, ou seja, coreografias sapateadas antes do troço acontecer. Eu só quero fazer um parênteses aqui, ó. Eu já estou alongado, mas toda vez que vocês forem começar um ensaio, vocês precisam alongar antes. Por quê? Porque o alongamento, e assim, particularmente eu faço isso, alguns educadores físicos, eles salientam que é importante o alongamento posterior ao ensaio, mas eu sempre alongo antes para que eu tenha realmente mobilidade, toda a mobilidade do meu corpo ao meu dispor, seja uma esticada, seja ela, por exemplo, uma movimentação mais contraída. Então eu sempre alongo antes. Eu recomendo para todos os alunos que alonguem antes de ensaiar e depois vão para o ensaio. Voltando, fechando parênteses. Para isso, a gente já vai começar a aprender, e eu sei que muitos de vocês podem já saber, mas presta atenção, porque às vezes algum insight aqui faz a diferença. Todo chulador que se preze, ele entende que movimentos fundamentais, eles fazem com que a gente tenha uma diferenciação muito grande na nossa chula. Eu vou exemplificar aqui como normalmente a gente aprende a fazer um sapateio básico. E aí, a partir daí, eu vou já contrapor com um sapateio básico que um chulhador provavelmente faria. Eu não estou falando do chulhador que está só começando, estou falando o que os chulhadores profissionais que estão lá em cima, no topo, costumam fazer num sapateio básico. Vamos lá, exemplificando o sapateio básico, ele nada mais é do que um conjunto de batida cheia, taco, meia planta, chute, volta, e também esse conjunto de batidas forma um som, e o som nada mais é do que a música da chuva. Vamos ver, olha só, a gente já passou por 3 lives onde a gente falou da música da chuva, mas basicamente a música da chuva se dá assim, ó. Larará, pá, e essa é a música da chuva sendo sapateada e cantada. Quando uma pessoa que está começando no CTG, normalmente ela vai aprender que o sapateio básico vai ter essas movimentações, mas são movimentações mais secas, utilizando muito o pé cheio e o pé cheio e o pé cheio. Por um exemplo, olha só. Enquanto isso, o chulhador ele vai saber alternar, por exemplo, o uso do pé cheio com a meia planta, ficando movimentações mais fluidas, não tão socadas ou não tão fortes e rígidas quanto um sapateador que está começando. Por um exemplo. Se você não sabe o que eu estou fazendo, calma, a gente já vai passar o passo a passo da composição do sapateio básico. Mas entenda que a fluidez ela é fundamental para que a gente possa fazer as nossas movimentações durante o passo. Da mesma forma, a gente pode utilizar o sapateio básico para ir para um lado e para o outro. Veja só. Ou a gente pode fazer ele bem para o lado, como um exemplo. E aí, a gente começa a perceber que se a gente só utilizar da batida cheia para ter o passo de chuva, a gente não vai conseguir fazer tudo o que a gente precisa. Eu sei, por exemplo, porque recentemente eu estive na RBS TV, que é a afiliada da Rede Globo aqui no Rio Grande do Sul, dando aula com o Marco Matos.
que é o apresentador do Jornal do Almoço, junto com a Cristina Rosolini. Provavelmente muitos de vocês que são do Rio Grande do Sul já devem ter ouvido falar dele. E lá no dia 20 de setembro eles fizeram um desafio de chuva, onde nós nos encontramos e colocaram a Cristina e o Marco Matos dançar com ele, um contra o outro. O que a gente fez? Passou o fundamento básico, porque nós tínhamos 10 minutos para prosear com o Marco e ensinar, mas a gente notou a dificuldade que ele tinha, por exemplo, de usar a meia planta. Num passo onde ele precisava usar a meia planta para fazer isso, e trocando a sua movimentação, ele estava sempre usando a perna cheia. E ele não conseguia girar como a meia planta nos permite. A perna cheia, ela nos deixa travada. Então, a gente precisa aprender movimentos de meia planta que permitam essa fluidez no passo. Então, para que a gente possa ter essa noção, vamos começar entendendo sobre batidas cheias. Batidas cheias são justamente essas batidas que a gente faz com os dois lados do pé, ou seja, o taco e a planta toda junto. Bibi, alguma pergunta aí na jornada? Desculpa. Não? Beleza. Eu só vou fazer uma questão. Tá, vai lá, força. A batida cheia ela vai ter o taco e a planta batendo junto. A batida cheia, ela não é assim. Ela é assim. Ela pode ser feita na frente, pode ser feita do lado. E dificilmente vai ser feita atrás. Por quê? Vocês já podem ter percebido na minha batida. Porque o meu corpo ele não está preparado para fazer uma batida para trás. Então dificilmente você vai ver um chulhador batendo para trás. Agora, na frente, do lado do pé ou atrás, isso acontece com frequência. O segundo movimento que vocês já podem treinar é justamente a batida de meia planta, caminhar na meia planta. Isso você pode fazer com os dois pés, sempre buscando entender que se é meia planta, não é pé cheio. Se é meia planta, o pé não vai descer. Então você tem que cuidar, porque quando você está sapateando, você tem que cuidar com a meia planta realmente no chão. Beleza? Temos dois fundamentos aí. Mas mais do que isso, nós temos também a meia planta voltada, onde a gente vai usar a meia planta para fazer um som mais... Olha só. Esse som pode ser longo ou pode ser um som mais rápido. Da mesma forma com a outra perna. Ou mais longo. Pausa para que a gente possa responder alguma coisa. Fala. Tá sem som. Tá brincando, Tia? Tá sem som o sapateio ou tá sem som a minha fala? Tá azulzinho aí? Em princípio tá funcionando. Chegou lá? Alguém mais pode me confirmar se está sem som? Não toca vocês, não, tio. É onde estava funcionando. Voltou. Voltou? Vocês me escutam bem aqui? Eu botei agora o microfone na minha guaiaca. Às vezes pode ser que o microfone não reconheça tanta batida junto, sabe? E fala. Bom, de toda forma a gente já aprendeu movimentos bem básicos e fundamentais, não tem problema nenhum. Que é a batida cheia, que é a meia planta, tanto ela arrastando, quanto ela batendo. Mas Léo, tem alguma possibilidade da meia planta ser feita na frente, assim? Na frente? Então você vai dar um chute passando a meia planta na frente. Olha que louco! Então eu não preciso só voltar, eu posso. Sim, da mesma forma com a perna esquerda. A gente precisa chegar o suficiente de conseguir fazer a ida e a volta. Um movimento do sapateado americano, que é conhecido como o básico, eu não sei o nome ao certo, mas esse movimento do sapateio de ir com a meia planta e voltar é o básico fundamental do sapateio americano. Então, se tu for olhar os sapateadores americanos do tap dance, eles vão fazer só com a meia planta. E nós, chulhadores, nós já usamos um outro elemento com muita frequência, pessoal do sapateio gaúcho, que é o quê? O tal do taco. O taco ele pode ser batido cheio, né, de forma seca, ou ele pode ser
Esse arrastar ele pode ser numa batida mais longa ou pode ser numa batida mais curta. Entende? O sapateio básico ele se fundamenta justamente na união desses dois elementos, que é o que? O chute e a volta. O chute e a volta. Faz também com a outra perna. Chute, volta. Chute, volta. Geralmente, quando a gente está aprendendo, a gente tem a tendência de fazer o seguinte. Volta. Criançada, eu conheço vocês, já tem muita aula para criançada, e eu sei que a criançada está assim. É ou não? É ou não quem já deu aula para criança, ou para uma criança aprendendo? Ela quer fazer o troço com garbo, com vontade. Então ela faz assim. Mas não é o que tem que acontecer. O chute e a volta tem que acontecer mais pertinho do teu pé. Veja só, eu só estou movimentando a parte de baixo. E quanto menos eu fizer essa amplitude aqui, mais fácil fica e mais fácil eu consigo fazer e mais rápido. Então veja só. Bem pequenininho. E a mesma coisa com a outra perna. Se nós não tiver com esse movimento bem claro na nossa cabeça, quase nada da chuva acontece. Vamos lá. Então o sapateio básico ele vai começar fundamentado na batida, no chute, na volta. No chute, na volta. Diferente, por exemplo, do básico do sapateado americano, como eu falei, que é o quê? Fundamentado no chute e volta, só que só na minha planta. Ó. Esse é o sapateado americano. Então a gente vai ver que com o passar do tempo, vocês vão poder introduzir um terceiro elemento nesse sapateio básico, que é o quê? Aquela primeira passadinha com a ponta, fazendo o seguinte som. Olha só, parece uma cavalgadinha. E eu vou fazer isso somente com um pé. O que eu faço aqui? Eu vou dar uma leve batidinha escorregada com a patinha no pé, seguido de um taco e a volta na minha planta. Cara, isso é muito bonito. Mas nós precisamos cuidar quando a gente faz os nossos passos para que isso não se esconda no meio da música alta da chuva. E é muito legal porque a gente pode usar esse movimento talvez em outros momentos. Por exemplo, num show de chuva, onde a gente vai deixar o som baixinho ou inexistente e vai fazer só o sapateado. Você precisa treinar sempre com as duas pernas. Eu não consigo fazer com as duas pernas certinho, mas eu não preciso. Você tem que ser melhor do que o professor. Não te esquece. E aí, a gente vai falar justamente de como compor o sapateio básico. Aliás, cara, é muito básico, cara. Eu só falando básico. Para. Antes de você ir para o difícil, antes de você querer fazer, você precisa ter o fundamento básico bem definido. Então vamos lá aprender justamente como é a composição do sapateio básico. Começa sempre de forma muito fácil, que é o quê? Batida cheia. Primeira batida que a gente aprendeu. Aí, batemos. Depois disso, vai vir uma chutada com a perna direita e uma volta com a perna direita. Então a gente vai fazer assim, ó. Bate, chuta, volta, finalizando com bate. Repito mais uma vez. Bate, chuta, volta, bate. Isso tem que ser um pouquinho mais rápido. Ó. Mais uma vez. E a mesma coisa a gente faz com a outra perna. Que é o quê? Bate, chuta, volta, bate. Mais uma vez. Bate, chuta, volta, bate. Show, meu galo! Agora nós temos a consciência de que tudo que a gente consegue fazer com a direita, a gente consegue fazer com a esquerda também. Pode ser mais rápido ali com a esquerda? Não. Pode sim, olha só. Bate, chuta, volta, bate. Agora um pouquinho mais rápido. Olha o somzinho. Agora com a outra.
Não. Tu aprendeu dois elementos que vão compor o sapateio básico. Mas o sapateio básico vai funcionar da seguinte maneira. Primeira batida, chega. Segunda, chuta. Terceira, volta. Quarta, bate. Mas aí, a conexão é que vai importar para te continuar com aquele sapateio básico que é o som da música da chuva. Veja só. Bate, chuta, volta, bate. Agora é o elemento de transição. Frente, trás, trocou. Agora a gente vai fazer com a outra perna a mesma coisa. Chuta, volta, bate. Frente, trás, trocou. Chuta, volta, bate. Frente, trás, trocou. E aí, nós temos a finalização do sapateio básico. Mas calma aí, esse não é o ritmo ainda que eu quero. Por quê? O ritmo, ele tem que se assemelhar à dança da chuva. Ou seja, tem que ser uma maneira. Tá, 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 tá. E isso vai acontecer quando a gente fazer o sapateio de uma forma mais contínua. Agora, tu já tem esse conceito. Nós vamos entender como a gente pode usar os movimentos ao nosso favor. Não precisa ser que todas as batidas sejam cheias, como eu falei lá no início. Senão você vai parecer muito dançarino iniciante. E tá tudo bem, tem gente que está começando, mas tu vai ter que treinar para ter isso decorado. Agora você vai usar a mesma planta em momentos estratégicos. Por um exemplo, geralmente nas batidas que são intermediárias ou de transição. Por um exemplo, olha só. As batidas principais, que eram aquelas da frente, eu mantive de pé cheio. As demais, eu cuidei para que a minha planta se sobressaísse. Assim eu tenho diferentes tonalidades de sapateio. E eu consigo fazer movimentação com ele. Então você, amigo, tem que começar a treinar o uso da meia planta durante o sapateio. Veja só. A meia planta. Eu só tive pé cheio aqui na frente. E o mesmo acontece posteriormente, ó. E aí a gente vai treinando toda a fluidez do sapateio com o tempo. Tchê, eu preciso saber que o sapateio básico, quando vai falar faz o básico, é justamente esse aqui que a gente aprendeu agora, essa sequência. Antes disso, Vivi, como é que tá o horário aí, coração? 7h34. Tudo bem. A gente vai mais alguns passos. Segundo passo que você precisa entender, que é fundamental, e aguenta aí, Mateuzinho, já te chamo, é o quê? É o sapateio samba. O sapateio samba, ele deriva do sapateio básico, no entanto, ele tem alguns pulos no meio. Como é que funciona? Olha só. Bate, chuta, volta. Aí a gente troca, já seguindo no samba. Bate, chuta, volta, bate. E por que é chamado de samba? Porque ele parece um sambinha sendo tocado no... Mas não pareceu eu estou mostrando, Léo. É porque eu não fiz com a velocidade certa. Mas perceba agora que eu vou repetir. Você já tem uma infinidade de outras possibilidades para executar o teu passo. Então ele pode ser, por exemplo, um samba fluindo para frente,
para trás. Léo, mas está muito rápido. Vamos lá então um pouquinho mais devagar. Olha só. Léo, tu está batendo as batidas cheias naquele pulo. Eu posso fazer usando a minha planta? Pode, por um exemplo, assim. Olha só, lembra que eu falei da batida do taco? Ela pode acontecer também vinda da minha planta. E fica bonito, fica diferente. É diferente de você fazer pulando. Você pode fazer ela na minha planta. Dificilmente a gente vê um filador que não tenha esses elementos bem claros. Por quê? Por um exemplo, quando a batida ela é mais rápida, tendencialmente fica mais fácil de fazer o samba utilizando a meia planta e o taco. Olha só. E se você tem uma batida um pouquinho mais lenta, mais fácil é talvez pulando do que fazendo o taco desde a meia planta. Percebe? Agora nós temos os dois fundamentos básicos, que é o sapateio básico e o sapateio samba. Esses devem ser masterizados, a gente precisa saber de cor e salteado, do início ao fim da nossa apresentação, de trás para frente. A gente precisa ter ele sabendo fazer devagarinho e bem rápido. Ou seja, se eu for fazer o sapateio básico, eu vou treinar muito o sapateio básico. Os meus alunos, por exemplo, todo início de ensaio começam com um aquecimento. Esse aquecimento é justamente com o sapateio básico e o sapateio samba. Se eles não souberem executar com excelência, de nada adianta o restante do aprendizado. Então ele vai começar fazendo o sapateio básico bem devagarinho. Olha só. E vai acelerando. E acelerando. E a gente sempre vai. Um minuto, sapateio básico. E também o sapateio samba da mesma performance. É importante, bem lento. Se vocês perceberem, o samba ele é muito utilizado também no tal do Irish Dance, que é o sapateado irlandês. Só que eles fazem com as pernas meio arcadas, assim, e daí fica um troço meio... E eles mantêm a mãozinha. Mas é um movimento legal, diferente, que pouca gente explora, que é o sapateado irlandês. Galera, há diferentes modificações. E a gente pode, por exemplo, usar aquele elemento replicado, uma ponta, taco e volta, no sapateio básico também, ficando assim. Talvez no samba. Só que a gente precisa cuidar que a chance de estar sujo é muito maior nesses momentos, beleza? Vamos lá, mais um elemento que vocês precisam ter em mente quando você for dançar chuva, que é o quê? O elemento do repicadozinho, que mais parece um cavalinho. Por que cavalinho? Porque o som dele é muito parecido com um cavalo. Pode aprender a fazer com a esquerda. E eu sou meio boca aberta, não consigo fazer muito bem muitas vezes. Tá? E ao contrário vale também. Em vez de a gente bater o cheio, taca na planta para fazer o cavalinho, a gente pode fazer meia planta e taca. Um mesmo para o outro. E por aí vai. Vocês precisam entender que eu não preciso mais fazer com as duas pernas tudo muito bem. Mas você que está começando, você precisa ter muito bem executado com as duas pernas. Além disso, a gente pode saber que ele pode ser mais devagar.
Então são elementos que você vai pegando e entendendo a movimentação. A partir de agora, o teu desafio é estudar essa primeira aula de movimentos fundamentais e básicos para que amanhã a gente possa chegar e aprender um passo de chula que englobe todo esse conjunto. Lembra do chute, da planta, do taco, da batida. Calma, não terminamos a aula ainda. E agora a gente vai chegar e responder as perguntas de vocês sentadinho aí até a gente poder realmente sair embora. Vamos lá. Me conta se o Matheus já está online. Vamos ver. Qual deles? O Matheus Guioto Vieira. Aqui. Esse aí. Eu já chamo o Matheus Guioto Vieira para cá porque eu já quero responder as perguntas junto com o Mateuzinho. E acho que a gente vai ter que virar o celular também, né? Vamos lá que não acabou a aula ainda. Tem aula. Matheus, vamos virar outro pé. Vocês vão olhar um pouquinho para cima. Duas perguntas. E daí a gente já responde enquanto eles. Ou melhor não. É que eu tenho que ver o Matheus, né? E aí, turma, vamos lá. Vamos pegar as perguntas? Léo, agora eu estou pegando um passo de joelho, igual um que você faz de cruzar o joelho na lança. Depende de qual que eu faço. Me conta, mas muito bom, Iago, legal? Acho muito bom tu utilizar, por exemplo, as movimentações diferentes que a gente pode ter no nosso passo de chula. Beleza? Vamos ver se a gente tem mais pergunta aqui lá pra cima. Até agora tá fácil, porque eu já sabia o básico. Boa! E tu sabe bem o básico de todos os jeitos, andando pro lado, pra cima, pra frente, pra trás. Então vai ficar muito fácil tu pegar o passo amanhã. Então eu vou te esperar amanhã na live. O Matheus Guioto Vieira não tá conseguindo participar. Ali em cima eles pediram pra ser outro passo que não seja surfista. Tá, então vai ser outro passo. Vamos ter que fazer outros passos, né? Cadê o Matheus? Não tem pedido pra ele participar. Sai e entra na live de novo. Léo, dá pra dançar chula em um concurso de chula com algum objeto? Pode, mas depende do objeto que tu tem. Por exemplo, o que é o teu objeto? Ele é estranho à dança da chula? Por exemplo, a espora ele é um objeto. Quase, na verdade, um adereço, mas é um objeto. E esse objeto, às vezes, ele está preso na bota, na maioria das vezes, mas, por exemplo, tem um jogador que já fez o passo da espora, que foi o caso do Paulinho na vacaria, em outros concursos, onde ele tira a espora e ele está dançando com o objeto, que é a espora. Mas a espora, ela não é estranha à dança da chula, então pode, não tem problema nenhum. Agora, vai dançar com uma faca? Não. Com faca, você corre o risco de se machucar o teu oponente e também ele é estranho à dança da chula. Viana Lopes Pitela, seja bem-vindo. Oi. Raul, oi Léo, oi. O que você quer dizer com estar sujo? Pergunta o João Pechato. João, um sapateio que está mal feito, mal ensaiado, respondeu o Raul. Perfeito. Um sapateio que não tira o som que a gente deseja. E como assim não tira o som que a gente deseja? Por um exemplo, deixa eu mostrar. Se o sapateio ele vai ter essa finalidade, se a gente fizesse, ó, ele é um som sujo. Entende? Porque a gente não está fazendo. Olha só a diferença. Viu? Esse é um som sujo porque ele não deixa claro as batidas que a gente está propondo. Isso é importante para que a gente tenha qualidade na apresentação. Eu faço o cavalinho primeiro, o taco e depois a minha planta. Legal, Iago. Agora, tu precisa aprender a fazer o contrário também, que funciona muito bem. Henrique Moura, lembra de mim, Léo? Henrique, da onde me ensina, da onde que a gente se encontrou? Oi, como o pula-pé num passo? Como que a gente faz o pula-pé? Tu quer perguntar, Ernesto? Se for, eu posso te ajudar. Por exemplo, são várias as formas. Se você nunca fez, eu te recomendo fazer em um lugar que tu não vai te machucar. Primeiro, sem bota, sem muito adereço que possa te atrapalhar. Segundo, e mais importante, tá? Não faz em um lugar que se tu cair tu vai te machucar. Então vai na grama, bota um colchão, vai na cama elástica, na piscina, funciona muito bem. Como é que começa o pula-pé? O pula-pé basicamente é o segurar o pé. Tem gente que segura aqui por baixo. Eu não recomendo, porque o espaço de passar o pé é muito menor. Então eu sempre recomendo pegar na ponta e aí, para começo de conversa, a gente começa fazendo assim, ó.
impulso, pulo. Mas claro, já precisa estar muito avançado nisso. A volta funciona? Funciona. Mas vai na grama, vai com o pé descalço, pega primeiro o dedão e depois que pegou o dedão e passou, aí tu pega toda a planta do pé. Isso funciona a mesma coisa para a volta. Tá? Ele pode ser também feito direto, sem precisar pegar o impulso. Esse impulso pode ser pego, por exemplo, numa corrida. Ele pode ser feito direto de um passo que você faz de pé. A questão é, tem várias maneiras de você pular o pé. Detalhe, vai em um lugar que tu não corra risco de te machucar. Fechou? O mais importante é, quando tu está passando o teu pé, sempre aproxima muito bem o teu joelho do teu peito, que isso vai facilitar muito o movimento a ser executado. Fechou? Léo, eu estou fazendo um passo com muitos repicados e um passo com muita ponta. Alguma dica para ajudar? Raul, se o teu passo tem muito repicado, tu precisa ensaiar muito ele para que nenhum repicado saia sujo. Tá? A ponta, o essencial da ponta é a preparação física, porque a ponta te exige mais força, mais cuidado para que ela não caia no momento. Por exemplo, é muito comum a gente ver jogadores que vão fazer movimentos de ponta, em vez de executar a ponta perfeitinha, a ponta sai assim, bem na minha planta, sabe? Isso deixa sujo e imperfeito o teu passo. Pode tomar um desconto de graça. Então, ensaia muito bem fisicamente. Te apoie. Faça o sapateio básico. Na ponta. Faz o sapateio samba na ponta. E aí tu vai aperfeiçoando e melhorando o teu físico, para quando chegar a fazer o teu passo de ponta, ele saia extremamente tranquilo. Léo, eu estou fazendo um passo com muito repicado, já foi. Bibi, chama o Matheus aí, vê se ele está on ou não. Aí, aceitar. Vamos, agora vai dar bom. Vai dar bom. Espero que sim. Matheus, de outro dia. Tá virado teu celular. E aí, meu galo velho? Depois de muito tempo eu consegui teu contato. Como é que tu tá? Mas eu não tô te enxergando, tá tudo preto. Ó, deixa eu desligar a câmera e ligar de novo. Vamos voltar. E agora, Matheus, tá me enxergando? Ainda não. Mas eu tô te enxergando. Dá uma olhadinha na live se tu enxerga o Matheus e eu. E qualquer coisa tu só escuta a minha voz e me ajuda a responder. Faz uma cara bonitinha, um sorriso. E aí, ó. Pode ser? Eu sei que tu tem talento para isso. Gurizada, olha só que privilégio que eu tenho aqui. E vocês também. Hoje a gente está na presença do atual primeiro piá do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, o cara que manda ver em tudo. Só que o Matheus, cara, é um camarada multitalento. Ele não só é primeiro piá do Rio Grande do Sul, como é gaiteiro e chulhador. E não é chulhador dos meio ruinzinho, né, Matheus? O Matheus, no final de semana passado, teve a felicidade de se tornar o vice-campeão do Festival Gaúcho de Chula, o FEGA-Chula, como se fosse um festival estadual da modalidade. Então, Matheus, quero que tu seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, cara, e conta pra gente um pouquinho da tua história, da tua trajetória, como é que tu começou, para todo mundo entender também como que a gente pode começar essa vida da chula. Então tá bom, muito obrigado pelo convite. Comecei na chula ali com uns 4, 5 anos de idade, que foi lá no CTG, que é o Chaleira Preta. E quem era meu professor é o Léo Brizola, né? Nunca vou esquecer do primeiro professor. Eu era bem pequenininho, então eu recém estava aprendendo os sapateiros fundamentais ali que o Léo está ensinando hoje. Então no começo tudo era muito novo para mim, mas eu estava gostando bastante. E depois o Léo não conseguiu mais dar aula para mim, daí foi o pai dele, que é o Alex Brizola, que é meu padrinho também. Como eu gostei muito da chula e das amizades que eu fiz nos rodeios também, eu continuei e é uma dança que eu gosto muito hoje em dia. Legal, cara, muito
Show de bola, então tu começou bem choco, lá com 5, 6 anos, e a gente costuma achar que 5, 6 anos às vezes é uma idade muito nova. E eu lembro que eu sempre falei pro Paulinho e pra Graça, que é teu pai e tua mãe, que cara, vamos segurar o Matheus mais um pouquinho, pra ele não querer começar tão cedo e não desgostar, né? Porque eu tinha muito medo, assim, de que quando a gente começava tão cedo, tinha a chance de enjoar, de encher o saco. Porque o Matheus sabe muito bem, a chula ela exige uma certa disciplina, né, Matheus? Uma certa disciplina de ensaio, de preparação, para que o resultado possa vir, não é verdade? Ele está discordando aqui. Calma aí, a internet ruim não é... Aí, Matheus, voltou. Tu escutou o que eu falei? Não? Tá. Matheus? Tu tá na 4G? Eu tô na 4G. Aí. Alô? Oi, agora tô te ouvindo. Gravado aí. Agora tu tá ouvindo. Tem o delay também. De toda forma, galera, é muito louco porque o Matheus ele começou bem novinho, tá? Com 5, 6 anos, ele tinha muita vontade de aprender a dançar chula, ele era louco pela chula e os pais dele, a Graça e o Paulinho, queriam, porque viam a vontade que ele tinha e ele tinha um talento diferenciado. Até que a gente montou um grupinho de chula lá no Chaleira Preta e ele foi um dos primeiros a se inscrever. E foi legal porque a gente trilhou essa jornada com muitos outros jogadores mais velhos, tá? Tinham jogadores aí da ordem de... E aí, Matheus, voltou? Agora estou te ouvindo bem. Tinham jogadores da ordem de 9, 10 anos e o Matheus era o mais novinho. Eu estou ouvindo bem o Matheus. Tu tá se mexendo, eu tô vendo. Mãe, pai, me ajuda. Agora melhorou. Melhorou? Tá. É o que eu tô vendo. Não sei se o Matheus está me escutando só. Vamos lá, enquanto ele não está me escutando, eu vou falando. E o Matheus, cara, trilhou uma jornada muito bonita, onde ele começou a dançar rodeios antes dos colegas mais velhos que ele tinha. Ou seja, ele já estava à disposição de participar de rodeios. E isso foi muito legal, porque a participação em rodeios levou ele a desenvolver uma certa consciência do porquê ele estava dançando, tá? Qual que é a jornada mais louca? A jornada mais louca é que ele sempre teve o apoio muito forte da Graça e do Paulo, que eram os pais dele. É ou não é, Matheus? Tem. Eu vou seguir aqui, de toda forma. O Matheus, ele sempre teve um apoio muito grande do pai e da mãe dele, que eram os mentores na época. Eu era professor, a gente ensaiava a parte mais técnica e a Graça e o Paulo sempre davam apoio, levando para rodeio, levando para evento, participação. E o Matheus foi lá, desde o primeiro evento, e já mostrou para que veio. Matheus, está me ouvindo agora? Travou de novo. Que loucura. Bom. Travou. Às vezes eu consigo te escutar bem, mas às vezes trava. Daí não escuto mais nada. Mas se tu falar, eu acho que eu vou conseguir te ouvir. Me conta como é que foi o teu primeiro rodeio. Até aqui o troféu, ó. Calma aí. Esse aqui, ó. Boa. Onde é que foi que aconteceu ele? Foi aqui em Juí, ali no Clube Farroupilha. Era o concurso do Clube Farroupilha, mas foi na Escola da Penha, que era uma escola aqui de Juí. Eu lembro que eu tava bem nervoso, era meu primeiro rodeio, mas eu fiquei muito feliz com o resultado, né? Foi em terceiro lugar, mas o primeiro troféu a gente nunca esquece, né? Fiquei muito feliz. Exato, cara. E era na categoria feminina. Que legal. Então, teu primeiro rodeio, tu já conquistou o terceiro lugar. E a partir daí, como é que foi a jornada para adiante? Tu te motivou? Viu que precisava ensaiar, que funcionavam as coisas? A partir daí eu comecei a ensaiar mais, eu vi que os rodeios valeu a pena, eles davam uma dedicação maior, as pessoas iam te parabenizar por tu tá fazendo. Daí, a partir disso, começou a me motivar e eu comecei
a ensaiar mais e mais e mais. Mas no começo eu não gostava muito de ensaiar, era meio preguiçoso, mas agora eu tô Meio preguiçoso? sendo melhor, né? Cara, tu era muito preguiçoso. Eu lembro que o Matheus chegava, eu só deixava ele parar de ensaiar porque ele chegava com uma bandeja de nega maluca, que é bolo de chocolate, De novo. que aí a gente ia comer, né, Matheus? Mas era uma jornada muito legal, cara. Era uma época em que o Matheus estava começando e a partir daí ele foi, cara, explodiu na chuva, explodiu, tanto nos rodeios mais regionais quanto nos concursos que ele vinha participar no estado inteiro. Hoje, Matheus, tá me ouvindo agora? Quantos troféus tu já conquistou? Tu já contou quantos troféus tu tem? Sim, hoje eu contei, tenho 28 troféus. Cara, 28 troféus. Ei, e qual deles, assim, tu acha que foi o mais suado? Que mais, assim, tipo, te impactou de ter conquistado? Acho que foi o Fegachulo, que eu nem tô com o troféu. E esse na contagem dos 28 ou não? Esse tá. Esse tá, que legal. Inclusive o teu troféu vai chegar aqui em casa primeiro, em Capela de Santana, e depois em Ijuí. O pai passou a buscar, eu acho que os troféus lá em Soledade e ele tá vindo pra cá. Eu vi. Eu vi. Vai pela internet? Não, acho que foi por causa do teu. Voltamos para a continuação dessa conversa com... Oi, manda um oi pra galera. A continuação da nossa live de aquecimento para a Semana Chuva Sem Complicação. Agora a parte 2 e nós voltamos para continuar a conversa com o Matheus Guioto Vieira. Se ele voltar para cá, a gente vai conversar. Olha que louco, cara. O Matheus, ele foi o meu aluno mais jovem. Na época eu já tinha trabalhado assim com a criançada a partir dos 8 anos. E quando a Grace, que é a mãe do Matheus, ela veio para falar comigo, Léo, precisamos botar o Matheus ensaiar. Chula, porque ele é muito... pô, agora ele tá vindo. Beleza, vamos tentar. Ah não, Vânia Fontoura. Depois a gente conversa, Vânia. Tem que conversar com o Matheus. Quando ela chegou a me implorar, eu vou te falar que eu... Ó, a Grace Guilherme chegou. Eu me assustei. Eu não sabia se eu tinha condição de ensinar a criançada. Eu lembro que o nosso primeiro ensaio lá no grupo era muito louco, porque tinha um monte de criançada. Então, para te chamar a atenção da galera, tu tinha que ter uma didática diferente. Não adiantava tu chegar e falar como eu falava com os meus alunos da adulta. Tipo, de quase xingar, vamos tapado, se liga. Não, a criançada era diferente. Enquanto tu estava ensinando algum movimento para um, tava 2 outros coleguinhas lá batendo a cabeça um do outro na parede. Então a jornada foi muito louca. Eu lembro que eu saía bem sem voz dos ensaios. Mas óbvio que a gente se acostuma com a jornada e vai melhorando. Chama a história da minha mãe? Claro que sim. Deixa eu achar a tua mãe aqui. Graça de outro. Aqui ó, Vânia Fontoura. É que tu me chamou para participar da live, Vânia, por isso. Vamos tentar chamar no celular da mãe do Matheus. Desculpa, Vânia, que tu me chamou aqui para entrar na live. Acho que foi sem querer. Tá, aí por isso que eu disse só um pouquinho. Eu já chamei aqui a Graça para participar. Aceitar, vamos lá. Gracinha, agora eu acho que tu vai participar. Aceitar, de novo. E aí todo mundo tá entrando em live agora. No FECART misturaram a dança da chula com uma dança do facão. Pode? Iago, se for em chula
de demonstração, ou melhor, em concursos, por exemplo, chula trio, chula quarteto, chula dupla, que tem mais um intuito de show e promoção da projeção folclórica, pode. Chula individual, de concurso tradicional, onde tu está participando, por exemplo, do Enarte, do FECART, do FEPART, em princípio tu não pode, tá? Por quê? Porque é um objeto estranho à dança da chula, e é por isso que a gente não consegue. Como se monta um grupo de chula? Depende, um grupo ou um passo. Um grupo de chula tu pode montar, por exemplo, indo até o patrão do CTG e falando: patrão, olha só, eu sei nessa chula, nós podíamos ver quem do CTG gostaria de dançar. E aí, justamente nesse processo, essa pessoa, o patrão definiria quem gostaria de participar. Então ele fala com os pais, com a coordenação, e aí você vai montar um grupo de interessados em chula. Só que aí é papo para outro rolê. A gente tem algumas pessoas que vêm nos perguntar como que a gente faz para criar grupos de chula, para dar aula para mais gente e daqui a pouco até ganhar dinheiro com chula, porque muito se precisa de professor, não se tem professor e o pessoal acaba procurando professores para dar aula. Então esse é um exemplo muito legal. Eu não estou achando tua mãe aqui, Matheus, ela chegou a sair. De toda forma, vamos lá, Graciela, convidar a entrar ao vivo com Graciela. Vamos convidá-la de novo. De toda forma, Matheus, eu vou tentar aceitar a tua mãe. A tua mãe aceitou. Vamos ver, tá virado a tua tela. Agora, tá ótima a tua transmissão, cara. É que mudou o celular, né? Ah, tá certo. Agora tu vai cobrar um celular novo da tua mãe, não? Tá louco? Ainda bem. Não vai vender rifa pra comprar um celular, senão vai ganhar mais pegachulas pra ganhar um celular. Vamos lá, o Matheus, então, foi vice-campeão do Fegachula no final de semana passado. E eu tava te contando, cara, que eu vou ver o teu troféu antes de todo mundo daí da tua casa. Eu escutei, essa parte eu escutei. E o que tu acha de eu já postar uma foto lá no grupo Chula Sem Complicação com o teu troféu? Será que a galera vai acreditar que é meu? Autorizo já. Fechou então? Que legal, cara. Muito bom saber aí que tu teve toda essa tua jornada de glória, cara. E tu teve esse recente resultado com muito glamour, né? Porque muitas vezes a gente se torna chuleador, a gente ensaia um monte, só que nem sempre a gente tem um resultado que a gente espera, né, Matheus? Sei. E por que tu acha que isso acontece muito? Às vezes é por causa de um erro, às vezes por uma falta de concentração ali, que tu tá na hora do passo. Outras vezes os outros vão ser melhor que você, nem sempre, né? Tu vai ser o melhor. Mas o bom é ficar feliz com qualquer resultado, né? Quantos rodeios que eu já fui grande, que eu não consegui ficar entre os três, mas fiquei feliz, igual. Total, cara. E se eu te perguntasse, a chula tem a ver com o momento também? Tu concorda? Eu acho que tem. Total. Eu acho que tem alguma vez. Às vezes tá num momento triste, assim, na tua vida, e tu não vai conseguir dançar muito bem. Até no momento quente, lá no lugar que tá dançando, ele já vai complicar um pouco. Total, que legal, cara. É sobre isso, né? Às vezes a gente não tá nas melhores condições no momento, mas alguém vai ser campeão. E é que nem tu falou, às vezes tu vai para um concurso onde tu tem dezenas de chuleadores que ensaiaram tanto quanto você, que estão tão preparados quanto você. E às vezes a gente, enquanto chuleador, a gente fala assim: não, ninguém pode ter ensaiado mais que eu, ninguém é melhor do que eu, ninguém se preparou. E por isso o chuleador ele tem que ter muita humildade também, né, Matheusinho? De saber que nem sempre a gente vai ter o melhor resultado possível. Quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Everton Schwaniter, aí o pai do teu, dançou contigo, né? O Schwaniter, o Gustavinho, não dançou contra você, mas dançou no Fegachula. Isso aí. O Gustavinho, que é um grande chuleador, um abraço lá para esses meus amigos de Gravataí, não, de Cachoeirinha, né? Cachoeirinha. Isso aí. Valeu pela presença.
Aqui o áudio tá normal, que legal que tá bom, normal. Beleza? Então, cara, é muito normal a gente ir para os concursos ter a melhor da preparação, só que chegar lá e, por um exemplo, sei lá, ser um dia muito quente, né, Matheus? E aí, como é que tu vai te desdobrar nessa quentura? Tu tá preparado para o calor extremo, né? Já teve algum rodeio que tu chegou assim, cara, tá horrível de quente, e aí parece que faltou energia? Até no próprio Fegachula ali tava bem quente, que era um ginásio ali fechado, mas até que deu pra controlar. Tem que meio que dosar a força que tu vai botar no passo e ir respirando bem, tomando uma água ali, que vai tranquilo até. Total. E o mesmo acontece para rodeios muito frios, né? Tipo, às vezes tu chega no rodeio e os teus dedos do pé tá congelado. É ou não é? Tem que aquecer daí. Exatamente. Então é muito louco como às vezes o momento que a gente tá interfere também no resultado que a gente vai ter. Só que sim, a gente tem que estar sempre muito bem preparado para todas as adversidades. Às vezes o cara acorda com uma dor de cabeça a mais, às vezes o cara acorda com uma dor de garganta que está incomodando, né? Nem sempre a gente está bem. E aí chega o camarada lá, ele ensaiou muito como você, ele se preparou tanto quanto você e ele não está com a dor de cabeça, não está com a dor de garganta e é muito merecimento dele também. Então a gente... Que legal, cara. E aí, Matheus, eu quero que tu conte pra gente uma história engraçada, a história mais engraçada que tu lembra de um rodeio que tu já viveu, assim. Calma aí, deixa eu pensar. Acho que foi na vacaria. Me conta, velho. A gente tava lá no acampamento e daí tava todo mundo, era um acampamento que tinha bastante pessoa, e daí tava o Bruno, eu, o Luiz Pedro e o Alex. Uhum. E daí a gente tava almoçando e só tinha 1 litro de refri, uma garrafa de refri. E o Bruno foi lá se servir e virou o refri inteiro no chão. Tá louco daí? Esse é o Shark, né, dele. Bota a chinelagem, né, cara? O único refri que vocês viram na vacaria inteira. Nossa, pensa na risada que nós demos. Quem já foi pra vacaria sabe o preço do refrigerante lá no mercado, né? Eu só tinha um. O Bruno, pra quem não... Ele acabou com o refri inteiro. Pra quem não conhece, o Bruninho é o atual vice-campeão do Rodeio Internacional da Vacaria, colega de ensaio do Matheus, aluno do meu pai também, né? E o Bruno dançou também o Fegachula, né, Matheusinho? Como é que o Bruno foi? Dançou, ele ficou em quinto. Olha que baita resultado, cara. E o quinto lugar já é um baita resultado, é, né? Sim, só de ter passado pra final já é muito. Pois é, cara, olha que louco. E aí eu já vou falar aqui, ó, o Léo, meu xará, ele perguntou assim, ó, cara, meu primeiro rodeio a gente dançou e lá em Santa Catarina e nós outros ficaram em quarto. É bom ou é ruim? É bom? Depende, na verdade, né? Porque assim, se só tinham 4. Não, daí é bom também, né? É bom também, isso. Por quê? Porque tu ganhou experiência, tu foi lá, perdeu um pouco do nervosismo, aprendeu como é que funciona o negócio. Isso é muito louco, Sim. né, cara? Então é muito bom mesmo. Matheus, cara, muito legal. E eu queria só entender de ti, na tua concepção, o quanto tu acha que aprender o fundamento básico te ajudou a ser um bom jogador? É importante ali na construção do passo, já quando vai construir o passo, já para ter a noção do ritmo ali também e o som que tu quer botar ali no teu sapateio. Às vezes com repicado, às vezes só com básico normal. E também é um fundamento básico, então tem que estar já tem que estar pronto para não ficar sujo, porque senão é um desconto que não precisava ter, né? Total, cara. E é muito louco. Fala, por causa que? Uma coisa que é fácil, né? Assim, os fundamentos básicos, se ensaiar, fica tranquilo. Total, cara. Fazer. Que legal, meu. Olha só, tipo, a gente às vezes vê em concursos muitos jogadores que vão dançar e eles enchem de loucura. Ah, bota joelho, bota giro, bota pulo, batida no pé, pulão, mas não faz o básico bem feito, né? E querendo ou não, ficar 10 pulos de lenço. 3 volteadas, né? E não faz o sapateio básico bem feito.
Lembrando, galera, que a Chula fala Paulo Henrique Pereira. O Paulo, meu amigo, que privilégio. O Paulo, pai do Bernardo. Como é que é? Eu falei que achou. Ah, que achou? Paulo, que é o pai do atual campeão do rodeio internacional da vacaria na categoria juvenil, Bernardo Pereira, também aluno do meu pai, né, mentorado aí da turma, faz parte aí da família Chula de pai para filho. E o Bernardo, que foi recentemente terceiro colocado do Juvenarte também, cara, no estadual. Um baita do fundador, que é um dos cotados aí para a grande finalíssima do Enarte e também, quiçá, premiar, cara. Do que eu acompanhei o Bernardo, do que esse louco tá dançando, se eu tivesse que apostar ficha, eu apostava bastante ficha no Bernardo, cara. Não porque a gente conhece há muito tempo, mas porque ele tá fazendo uma chula impecável, muito completa, uma chula realmente de tirar o fôlego. Matheus, tu acompanha também, tipo, os ensaios dos teus colegas, né? E é muito louco, porque a amizade que a gente constrói na chula é algo muito diferente do que se faz nas danças, né? Sim, é um jeito diferente ali de se comunicar, ajudando ali também se precisar de ajuda, ficar ali do lado do tablado, ali nos ensaios, ajudando, falando que precisa melhorar, uns gestos que pode botar ali, um sapateio, isso é muito importante, as amizades na chula. Total, cara. E não fica só no teu ciclo de amizade ali dos ensaios. Quando tu vai pro rodeios, tu também conhece mais gente e tal. E são uma galera muito legal. São engraçados e as crianças indo pra Mirim, eu lembro que no Figachou a gente brincou bastante lá. Tu vai pro rodeio pra brincar ou pra dançar? Ou comer crepe? Ou Os jogar... dois. Ou jogar milkshake na bombacha dos outros? Os três. Uma grande honra ouvir palavras de incentivo vindas de ti, Léo, pelo teu imenso talento e carinho com todos. Paulo, merece, amigo, que isso, cara, vocês merecem. E não tô falando aqui de Valde, tá? Não tô, de verdade, cara, é de todo o coração e de todo o conhecimento que a gente tem e acompanha, tá? Parabéns. E, cara, isso é muito legal, porque a gente forma uma comunidade de amigos que, pô, se a gente tem alguma dúvida, tem algum receio, a gente vai lá e consegue falar com os outros colegas de chula, né? Esse é tipo um colega de aula, né, filho? Gustavo na live também. Eu vi o Gustavo, ele apareceu, mandou um abraço aí, Gustavinho. Esse guri, é muito guri de ouro. Nossa, Gustavinho dança muita chula e é assim, um queridão, tchê. Sem contar, cara, que olha só, teu fã, Brizola. Lá você tá louco, cara, que privilégio. É um baita do tirador, um baita do dançarino. Quem tava na live também era o filho do fotógrafo lá da vacaria. Tu tá brincando? Um abraço. Um abraço, filho do fotógrafo. Esse louco é muito galo. Lá de onde que a gente foi na Serra? Bento Gonçalves, né? CTG de Bento Gonçalves? Bom, esqueci. Um abraço, cara. Tchê, vai para esse Miarte sábado? Não, eu não vou, mas a turma vai dançar lá no Premiarte, que vai acontecer em Venâncio Aires. E aí, Matheus, eu quero saber de ti, qual é o teu próximo objetivo, cara, de concurso para participar e quais são as expectativas? Agora eu tô mais focado no Fest Mirim, né, que vai ser em dezembro. Já em Esse dezembro. aí é o foco máximo até esse ano aí. Que legal, cara. Muito bom. Então, boa sorte nos teus ensaios, Matheus. Tenho certeza que tu vai ter muito sucesso. Torço, obviamente, pelo teu sucesso, por ter começado a dançar chula junto com a metodologia Mestre Chula e saber que tu se tornou um grande chulador mesmo, tão jovem, né, cara? Bom, porque o professor era bom, né? Eu acho que não, eu acho que tu tinha foco. Mentira, tu era muito descansado, tu era muito chinelão pra ensaio. Meu Deus, dava muita desculpa, né? Verdade. O churador, tu tinha talento, mas faltava ensaio. E aí tu aprimorou com bastante ensaio e tá aí os resultados, cara. Fico muito feliz aí de tu tá galgando cada vez mais bons resultados, tá junto aí da tua família. É importante também a presença do familiar junto com o churador, né? A gente sempre fala que, pô, cara, o churador não se faz sozinho. Se não tem família, não tem amigos ajudando, dando apoio, fica muito difícil, né?
Que massa. Então eu quero... me conta mais uma coisa antes da gente finalizar. Quantas vezes os vizinhos já chamaram a polícia aí porque tu tava batendo os pés na tua garagem? Uma vez. Só uma vez, né? Só uma vez. E aí o que aconteceu? Levaram os vizinhos presos ou tu que parou de sapatear? Não, a gente veio que parar de sapatear. Era um sábado de tarde ainda.